Seja muito bem-vindo. Esse é um vídeo bem esclarecedor, tá? Então aproveite bastante, curta esse vídeo, tá bom? Se caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal também, deixa o seu like, isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos para fortalecer a tua fé. Deus te abençoe, irmão. Duas coisas que você não sabia sobre a morte. Existe vida após a morte? Será que eu vou encarnar em outro corpo? Será que eu vou para o céu ou para o inferno? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Essas são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem quando pensam a respeito da morte. Afinal de contas, ela é o fim da vida ou é o começo? Uma pesquisa realizada por uma emissora nos Estados Unidos afirma que 80% da população mundial acredita que exista vida após a morte e que a alma do ser humano é imortal. Alguns dizem que quando o corpo morre, sua alma se liberta e é direcionada para o purgatório, onde paga pelos seus pecados até o momento de ir para o céu. Outros creem que vão encarnar em outro corpo e voltarão a viver na terra mais uma vez. E ainda aqueles que acreditam que vão dormir em seus túmulos até a volta de Jesus. Enfim, há muita confusão e especulação em relação ao que vai acontecer conosco depois da morte. Porém, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nos traz as respostas exatas do que vai acontecer. A crença de que os mortos não podem ter contato com os vivos é um tema presente na Bíblia e que gera muita discussão e controvérsia. De acordo com a doutrina cristã, a morte representa o fim da existência terrena e a passagem para a vida eterna. Isso significa que após a morte, a alma segue para o julgamento divino, não tendo mais conexão com a vida terrena. O livro de Levíticos nos dá uma luz em meio a isso, lá no capítulo 19, no versículo 31. Já alerta sobre o perigo de se virar para aqueles que consultam os mortos. A prática é condenada e Deus diz para não buscar essas pessoas, para não se contaminar com elas. Isso demonstra a importância de não se envolver com práticas que desrespeitam as leis divinas. A Bíblia também ensina que os mortos não têm consciência, ou seja, após a morte a pessoa não tem mais conhecimento ou consciência do que acontece no mundo dos vivos. O apóstolo Paulo, em Hebreus 9:27, ensina que os homens estão destinados a morrerem apenas uma vez e após isso vem o juízo. Ou seja, não há possibilidade de haver comunicação entre os mortos e os vivos. Isso é confirmado em Lucas 16, 19 a 31, na parábola do rico e do Lázaro, em que o rico, no inferno, pede que Lázaro vá até a sua casa e avise seus irmãos sobre o tormento em que se encontra. No entanto, a resposta dada é que eles têm Moisés e os profetas para lhes ensinar, e se não ouvirem, também não crerão, ainda que um morto ressuscite. Dessa forma, podemos concluir que a Bíblia é clara ao ensinar que os mortos não podem ter contato com os vivos. Isso é uma demonstração do poder divino que estabelece limites e regras para a nossa existência terrena e espiritual. É importante que sigamos esses ensinamentos e evitemos práticas que vão contra a vontade de Deus. Ao morrer, o cristão estará com Jesus no paraíso? Sim, essa é uma das mais importantes e consoladoras verdades da fé cristã. Essa certeza é baseada na Bíblia Sagrada, que nos ensina que aqueles que creem em Jesus como seu Salvador pessoal terão a vida eterna e uma morada no céu. Em João 14, 2-3, Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essas palavras do Senhor Jesus nos asseguram que Ele está preparando um lugar para nós no céu e que Ele mesmo virá nos buscar quando chegar a hora certa. Outro texto bíblico que nos traz esperança e certeza sobre a vida eterna é Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler? Diz assim: "Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Essa passagem enfatiza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, e nos assegura que, como cristãos,
temos a promessa da vida eterna na presença de Jesus, na presença do Senhor. Por fim, é importante lembrarmos que a vida eterna no céu é um presente gratuito de Deus, que é dado por meio da fé em Jesus Cristo. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador pessoal, a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida na presença do Senhor. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha percebido que, acima de qualquer coisa, o mais importante é obedecer a Deus e a sua vontade. Fica com a gente, próximo vídeo nos encontramos de novo.